Um círculo tangencia três lados de um retângulo ABCD nos pontos P, Q e R, conforme mostra a figura a seguir. Seja L a interseção entre a reta PR e a diagonal AC, e seja M um dos pontos de interseção entre a diagonal AC e a circunferência do círculo. Se M é o ponto médio de AC e a área pintada mede 1 mais π centímetro quadrado, quanto mede em centímetros quadrados a área do retângulo? Tá, então fazendo um resumo do enunciado, a gente tem aqui um retângulo ABCD. A gente tem aqui a diagonal desse retângulo que nos foi dada, aqui no caso é a C. A gente também tem M, que é o ponto médio aí da diagonal, ou seja, esse M aqui está exatamente no meio do retângulo, tá? Tá no centro do retângulo. A gente tem também aqui um círculo, que está dentro do retângulo, tá? E a gente tem aqui os pontos P, Q e R, que são os pontos de tangências do círculo no retângulo, tá? E daí ele dá apenas a área dessa parte pintada de preto e que a gente determine a área do retângulo. Tá, então qual vai ser a estratégia que a gente vai usar? Bom, então a primeira informação que eu vou utilizar é o fato de que ABCD é um retângulo e que AC é diagonal, ou seja, esse cara aqui divide aí esse retângulo exatamente ao meio, ou seja, divide em dois triângulos retângulos de mesma área. Então, esse triângulo aqui é igual a esse triângulo aqui, então eles têm a mesma área, tá? O que mais que a gente pode afirmar? O M, ele é o ponto médio da diagonal, ou seja, está dividindo esse cara exatamente ao meio, como eu tinha dito anteriormente. Então, se a gente traçar essa reta aqui, ó, que passa pelo ponto M, a gente divide esse retângulo grandão em dois retângulos de mesma área, tá? Mas enfim, bom, vamos pensar o seguinte: como é que eu posso fazer para determinar essa área aqui que está em preto, tá? Há várias formas de você fazer isso, tá? Uma das formas seria por exclusão, mas eu vou fazer aqui de outra forma. Então, a estratégia que eu vou utilizar é ligar os pontos Q e o ponto M. Bom, quando eu ligo o ponto Q e o ponto M, a gente dividiu ali o círculo no meio, tá? Só que agora, como esse cara aqui, ó, ele diz que o ponto L é o ponto de interseção entre as retas P e R. Ou seja, eu posso traçar um outro segmento de reta que vai do ponto R até o ponto P. Então, nota que quando eu traço, quando eu ligo, no caso, né, os pontos de tangência desse círculo, eu vou dividir o círculo em quatro partes. Em quatro partes de mesma área. Ou seja, essa área desse cara é igual a essa área, que é igual a essa área, que é igual a essa área, tá? Ou seja, a gente tem aqui que foi dividido em quatro partes, portanto, essa área aqui corresponde a um quarto do círculo. Então, nota que a área em escura, ela pode ser calculada da seguinte forma. Ela vai ser a área desse um quarto aqui, no caso, um quarto do círculo, mais a área desse triângulo retângulo, tá? Bom, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou denotar o raio desse círculo por Rzinho. Então, aqui vai ser Rzinho, consequentemente, aqui também vai ser Rzinho, tá? Então, nota que eu preciso determinar a área desse triângulo retângulo. E para isso eu preciso da base e da altura. Eu tenho esse R aqui, que eu posso considerar como sendo a altura, porém eu preciso desse cara aqui, que é a base. Então, vou chamar esse cara aqui de X, tá? E como é que a gente vai fazer para determinar esse cara? Vai ser por meio de semelhança de triângulos, tá? Se você observar bem, esse triângulo grandão aqui, ó, o triângulo AQM, esse triângulo daqui, que eu vou destacar em vermelho, ó, ele é semelhante a esse outro triângulo que eu vou destacar agora em amarelo. Tá? Esses dois triângulos aí que eu listei, eles são triângulos semelhantes. Mas por que são triângulos semelhantes? Ó? Porque ó, esse ângulo daqui, que sei lá, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulozinho aqui, alfa, ele é os dois ângulos, tanto para o triângulo AQM, quanto para o triângulo amarelo, tá? Ou seja, tanto para o triângulo vermelho, quanto para o triângulo amarelo. Então, se eles têm pelo menos um ângulo em comum, eles são triângulos congruentes, tá? Eles têm uma certa semelhança, tá? E como é que a gente vai fazer para determinar esse cara? Nota que se desse ponto aqui até esse ponto eu tenho um R, então aqui também vai ser R, tá? Aqui também vai ser R. E como esse cara aqui é paralelo a esse cara daqui, e esse cara daqui que eu estou riscando também é R, quer dizer o quê? Quer dizer que esse carinha aqui também é R, tá? Ou seja, o segmento aqui também vale R.
E agora a gente pode aplicar aí a semelhança de triângulos, tá? Porque, ó, esse triângulo retângulo grandão, o AQM, ele tem, ó, esse lado aqui medindo 2 vezes o Rzinho e tem o outro cateto, que é o outro lado que mede R. Então, por semelhança, ó, a gente pode afirmar que o 2 sobre R, ou melhor, o 2R está para R, assim como o outro R está para X. Montada aqui a relação de semelhança, a gente multiplica cruzado. Ou seja, eu vou ter que 2rx vai ser igual a r ao quadrado. Então, para achar o valor de x, o que eu faço? Eu passo o 2r que está multiplicando dividindo. Ou seja, o x vai ser igual a r ao quadrado dividido por 2r. Então, isso aqui vai dar r dividido por 2. Ou seja, o x ele é exatamente metade do raio, tá? Então, o x aí é metade do raio. Sabendo disso, agora a gente vai, por fim, calcular o valor de r. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Ele deu aqui, ó, o valor, ele deu o valor da área dessa parte que está pintada em preto, tá? Que é 1 mais π centímetros quadrados. Ou seja, se você pegar a área desse 1/4 aqui do círculo e somar com a área desse triângulo retângulo menor, você vai ter exatamente 1 mais π centímetro quadrado. Exatamente o que eu vou fazer aqui agora do lado. Então, quando eu pegar ó, o R vezes R sobre 2, esse R vezes R sobre 2 é a área do triângulo retângulo, tá? Para quem não lembra aí, a área de um triângulo, ela é a base vezes a altura dividido por 2. Então, voltando para o triângulo aqui, nesse caso, a gente tem a altura, que seria o R, a gente tem a base, que é o R sobre 2. Então, é R vezes R sobre 2, tudo isso dividido ainda por 2, tá? Então, esse cara aqui é a área do triângulo. Agora, eu vou somar com a área do círculo, tá? 1/4 do círculo. Como é que eu calculo a área de um círculo? É o π vezes o raio ao quadrado. Então, eu vou ter o π, que é a constante, vezes o raio, que é o Rzinho, ao quadrado. Isso aqui dividido por 4, tá? Porque eu estou pegando ali 1/4 daquele círculo. Isso aqui vai ser igual à área que ele deu, que no caso é 1 mais o π. Então, fazendo essa conta, ó, o que a gente vai ter? Ó? R vezes R, isso aí está dando R ao quadrado. Nota que eu tenho dividido por 2 duas vezes. Tá, dividir uma coisa por 2 uma vez e dividir de novo é a mesma coisa que dividir por 4. Por exemplo, R$1 dividido por 2 dá 50 centavos. E 50 centavos dividido por 2 dá 25. Então, é a mesma coisa que você pegar R$1 e dividir por 4, que daria 25 centavos. Ou seja, R vezes R sobre 2, isso aqui está dando R ao quadrado dividido por 4, tá? Somado aí com o π, R ao quadrado sobre 4, isso aqui vai ser igual ao 1 mais π, tá? Então, nota que eu tenho 4 aqui, tenho 4 aqui. O que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar ó, os dois lados da minha equação por 4, tá? Então, eu multiplico aqui o primeiro membro por 4 e o segundo membro por 4. Quando eu faço isso, o que é que vai acontecer? Esse 4 aqui corta com esse 4 e esse 4 corta com esse 4. Então, vai restar apenas o raio ao quadrado mais o π raio ao quadrado vai ser igual ao 4 que multiplica o 1 mais π, tá? Eu não vou aplicar distributivo agora, até porque não é tão necessário, tá? Vocês vão entender o porquê. Nota que no primeiro membro eu tenho o r ao quadrado repetindo duas vezes. Então, eu posso colocar o r ao quadrado em evidência. Se eu colocar r ao quadrado, vai ficar dentro o 1 mais o π, tá? Isso aqui vai ser igual ao 4 vezes o 1 mais o π. Então, nota que eu posso dividir agora os dois membros da equação por 1 mais π. Então, eu divido o primeiro por 1 mais π e divido o segundo por 1 mais π. Então, dividindo os dois membros por 1 mais π, eu vou cortar esse cara com esse cara e esse cara com esse cara. Daí, o que é que vai restar? Vai restar aqui o raio ao quadrado é igual a quanto? É igual a 4. Ou seja, o raio vai ser igual a raiz de 4, que é igual a quanto? Que é igual a 2. Então, a partir da área dessa parte pintada, tá? A gente consegue determinar o valor do raio. Então, o nosso raiozinho mede quanto? Mede 2, tá? Então, esse cara daqui, ó, vou até trocar de cor, vale 2, tá? Agora, pensa comigo. Se daqui até aqui, ó, do ponto Q até o ponto A vale 2, e esse cara aqui também é ponto médio, porque M é ponto médio, então Q também vai ser ponto médio, já que eles estão ali paralelos, tá? Então, daqui até aqui vai ser quanto? Também vai ser 2. Se de D até Q é 2 e de Q até A é 2,
Ou seja, isso implica dizer que o lado desse retângulo aqui vale quanto? Vale 4, tá? Agora, como é que a gente vai para determinar esse outro lado aqui? É muito simples, ó. A gente sabe, novamente, repetindo, tá? Que AC é a diagonal do retângulo. E M é o ponto médio. Calma aí, deixa eu traçar aqui uma reta que passa exatamente pelo ponto M. Tá, e M é o ponto médio da diagonal. Ou seja, a gente dividiu esse retângulo exatamente no meio, duas vezes, com a diagonal e com o ponto médio. Isso implica dizer que, como eu já tinha dito anteriormente também, que o M ele está exatamente no centro. Ou seja, esse cara daqui até aqui, ele vale quanto? É o diâmetro do círculo. E a gente sabe que isso vale 4. Então, quer dizer que essa partezinha aqui está valendo 4. E essa outra partezinha aqui também vale 4, porque eu dividi no meio. Ou seja, se eu tenho 4 e 4, eu vou ter quanto? Eu vou ter que o lado desse cara vai medir quanto? Vai medir 8. E agora a gente matou a questão, porque a questão pede o quê? Ela pede a área do retângulo. E a área de um retângulo, a gente sabe muito bem que é a base vezes a altura. Logo, a área do retângulo vai ser o 4 vezes o 8. Então, a área do retângulo vai ser igual a 32. Como unidade foi dada centímetros, então a gente tem que é centímetros quadrados, tá? Então, essa aí é a nossa resposta. Portanto, a alternativa correta é letra A, de animal, tá? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido também a solução. É uma questão muito bacaninha, tá? Eu confesso que antes de fazer a questão, eu levei uns 40 minutos, pelo menos, porque eu estava pensando como diabos eu iria encontrar o valor do raio a partir da informação que ele deu, tá? Que no caso era o valor da área, que é 1 mais π. Isso foi o que complicou essa questão. Mas se você tiver destrinchado isso, você consegue resolver o resto, tá? Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. E caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar tirando, tá? Valeu, até a próxima.